Agatha, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. A culpa é sempre da mãe? Será? Bora falar disso aí hoje? Será que é isso mesmo? Será que... Porque o que vocês têm que entender? Durante algumas lives que a gente está fazendo, às vezes os nossos atendimentos, às vezes nós conversando com os nossos alunos, fica sempre uma conversa no sentido de que, poxa, mas a culpa parece que é sempre da mãe, né? Que coisa! E até algumas mães, às vezes quando vem a gente na live assim, fala, mas vocês estão dizendo que a culpa é sempre da mãe, sempre tem que sobrar para a mãe, o negócio é sempre com a mãe, é sempre com a mãe. E aí a gente queria explicar para vocês que não é bem assim. Não é bem assim, concorda? Não é... Vocês vão entender hoje que o que você aprendeu a chamar de mãe não necessariamente está ligado ao que a gente fala de função materna. Então, bora começar? Bora começar. Então o que acontece? Uma coisa que é importante é vocês entenderem, e quem já segue o nosso canal há algum tempo, e se você não segue o nosso canal até agora, já faço um convite, porque tem muito conteúdo bom. Beijo pra você, Serjão! Beijão! Nós estamos transmitindo nesse momento em 2 canais, tá bom? No Instagram e no TikTok. Então, sejam bem-vindos. O que vocês precisam entender, então? E aí, como eu estava colocando, as nossas alunas, elas já têm isso um pouco mais forte dentro delas. É aquela questão dos princípios que nos movem, as energias que movem o ser humano. Então, eu não estou falando aqui de sexo e muito menos de gênero. Estou falando de energias que nos movem na vida e que nos movem para determinadas atitudes. Então, para não ficar um papo muito etéreo, vamos colocar assim. Existe uma energia, um princípio que nos move, que é um princípio que a gente pode colocar assim mais de um cuidado, de um amor, de um acolhimento, alguma coisa mais vamos achar acolhedora mesmo, né? Que as pessoas costumam vincular o quê? Costumam vincular, normalmente chamar que isso daí é a energia feminina ou yin. Ok? Então, isso daí é um consenso, não, consenso não. Um conceito. É um conceito que as pessoas trazem. E por outro lado, existe uma energia que nos move enquanto seres humanos e que faz a gente partir para ação. É o que nos faz trabalhar, produzir, é o que move os pensamentos e muitas vezes em coisas mais lógicas e mais direcionadas. Essa energia, então, que passa por isso daí, as pessoas costumam associar e chamar isso daí de energia masculina ou yang. E aí, só isso daí já traz uma confusão, né? Nossa, mas é uma... Grila, e só isso daí já ferra geral, um monte de conceito, um monte de ideia, já fica uma zoeira assim, cabulosa. E por que fica essa zoeira? Porque a gente aprendeu que feminino tá ligado a quem é a nossa mãe, porque ela é mulher. E masculino tá ligado ao nosso pai, porque ele é homem. Então a gente fica com essa confusão mental de que, se é homem é porque é energia masculina, se é mulher é porque é energia feminina. Mas o que acontece de verdade? Primeiro, que aqui a gente tende a falar muito mais sobre energia de acolhimento e energia de direcionamento para não confundir a cabeça de quem acompanha aqui. Só um minutinho. Uhum. Então, assim, quando a gente faz essa divisão, fica mais fácil para entender que pai, mãe, feminino, masculino são conceitos. Homem e mulher também são conceitos e é gênero. Então, Kleber tem 2 energias dentro dele. A feminina e a masculina, a função materna e a função de direcionamento, a função de acolhimento, tá? E a função paterna. Enfim, a mesma coisa, tenho energia feminina, masculina, função materna, função paterna, energia de direcionamento, energia de acolhimento dentro de mim. A questão é que as pessoas continuam confundindo, eu tô com esse aparelho, gente, falando assim, tá? Então as pessoas continuam confundindo com questão de ser homem ou mulher. E aí tem uma questão que é muito importante a gente colocar, que é o seguinte: na sociedade patriarcal, ou seja, nessa sociedade que nós vivemos, ela se organizou de tal forma em que existe uma tendência, e eu não estou dizendo que isso é certo, vamos deixar claro de cara, a gente não está aqui para dizer o que é certo e o que é errado nesse momento, a gente está aqui para dizer
o que acontece e como isso vai afetar você na sua questão de autoestima, como é que vai afetar você nas suas inseguranças, como é que vai afetar você no seu medo para tomar decisões, na sua incapacidade de decidir as coisas da própria vida e na culpa que você carrega a todo momento. Então, a nossa ideia aqui é explicar como essa dinâmica afeta você que está vendo a gente, está nos vendo aqui nesse momento. Então, o que acontece? Nessa estrutura dessa sociedade patriarcal, costumou-se criar uma convenção de que a mãe cabe o espaço interno. É a casa, é a rainha do lar, é no blá blá blá, é um monte de conversa que vai em cima daí. E aí, para ela foi delegada esta função de cuidado, de acolhimento. Então, criou-se uma convenção na nossa sociedade. Por que eu digo que é sociedade? Você pode falar, não, cara, mas isso é o natural. Não é natural, gente. Existem sociedades em que a configuração ela é diferente. Ok? Não é assim. Então, uma coisa que é importante vocês só entenderem é que é uma construção que acontece. E nós vivemos dentro dessa construção. Então, aqui nós lidamos com a realidade. Ah, podia ser diferente, podia ser um monte de coisa, mas a realidade é essa. E, por outro lado, ok, existe nesta sociedade estruturada de uma mentalidade patriarcal, existe aquilo que se colocou que para o homem, para o pai e tudo mais, cabe a função de ação, de direcionamento, de correr, e trabalhar. No Brasil é mais ou menos, né? Porque nem todo pai ele costuma cuidar de uma família, né? Às vezes é um pai só de nome, né? Pai mesmo não é, não. Então o que acontece? Nessa construção existe essa divisão, e quando a gente fala então em função materna e função paterna, as pessoas naturalmente vão associar isso daí no primeiro momento. A função materna, mãe, mulher, feminina, função paterna, pai, masculino, homem. E isso não é verdade. Por isso que nós aqui no Manual da Vida Incrível estamos abolindo este termo função materna e função paterna, que ele causa uma confusão. Ele causa um monte de coisa. E a gente está usando muito mais a questão de função de acolhimento e função de direcionamento. Por que, Kleber? Que vocês são contra pai e mãe? Não, pelo contrário, a gente adora, a gente ama nossos pais, ama de paixão. Só que, o que acontece? Isso causa tanto problema, porque começa a gerar esse tipo de conceito. Isso. A culpa é da mãe, a culpa é da mãe. Inclusive teve uma pergunta muito boa. E quem não é homem nem mulher? É a mesma coisa. Mesma coisa. A gente tem a energia de função de a função de acolhimento e a função de direcionamento dentro da gente. Agora, o que acontece é que, às vezes, a gente ou teve o excesso de energia de acolhimento, então alguém ficou aqui, ó, te protegendo demais, sabe? Tipo, olha, não vai pra muito longe, ai, não vai, não sai de casa. Põe esse casaco, menino. Põe esse casaco, ai, meu Deus do céu, não lava a louça não, vai estragar essa mãozinha. Excesso de acolhimento, excesso de segurança, excesso de proteção. Essa pessoa, ela vai pra vida pensando assim, o mundo tem que me acolher, porque senão eu tô fudido. Porque eu não consigo fazer nada. Bom dia, casal incrível. Bom dia, Ju! Bom dia, bom dia. Inclusive, a Ju, ela mandou pra mim, pra gente, né? Porque geralmente eu que olho as redes sociais, mas ela mandou pra gente um vídeo que ilustra muito bem isso. Eu vou colocar nos stories lá no Insta, pra vocês verem, que representa exatamente isso que eu tô falando. Então, quando você tem esse excesso de acolhimento, você fica preso ou presa ali naquela redoma de segurança. Aí tudo você tem medo, tudo você não consegue, tudo você precisa pedir uma opinião pra alguém. E quando você quando você não tem nem um pouco dessa sensação, dessa percepção, desse acolhimento, você pode tomar também o caminho de ou ficar com medo de fazer tudo, de medo de não conseguir fazer nada, ou você pode ir por um caminho de eu dou conta de tudo, não preciso de ninguém, eu que cuido de todo mundo, eu dou conta de mim sozinha, sou extremamente independente, mas por dentro é uma criança assustada. Então ela vai ser uma pessoa mais do ataque, e é uma pessoa que vai usar mais do ataque para conseguir se defender. Então, se você puder, aqui no Troque Toque, coloca aqui no comentário com qual desse estilo você combina mais. Você é aquela pessoa que é mais explosiva, que você ataca no sentido para tentar se defender, ou se você é aquela pessoa mais insegura na vida? Eu quero saber.
E aí o que acontece? Nessa construção então dessa sociedade patriarcal, se associa então, então a mãe tem que cuidar, e mãe é mãe, aí começa uma santificação, como se a mãe fosse a coisa mais divina na face da terra, e mãe é simplesmente uma função que é exercida. Não quer dizer que a pessoa deixa de ser mãe. Quem é mãe é mãe, eu sou pai, eu vou ser pai até eu fechar meus olhos e seguir daqui. Só que é uma diferença muito grande que a gente costuma colocar aqui no Manual da Vida Incrível, entre ser pai ou ser mãe, e ser papai e mamãe. Pai e mãe quer dizer o seguinte, eu fiz o meu papel, eu dei condições para os meus filhos para eles seguirem adiante, eu os vejo como adultos potentes e capazes de caminhar para a vida, e se eles quebrarem a cara, como eu quebrei, eles vão aprender com essas lições e vão para frente. Se não, eu não vou. Agora, o papai e a mamãe é o seguinte, mas você não devia comprar essa coisa porque não sei o quê. Você devia fazer assim. Você devia tomar essa atitude. Por quê? Porque eu vejo meus filhos como incapazes. Eu vejo eles como burros, tá bom? Eu vejo eles como pessoas ineptas e ineficientes. Então, quando eu vejo meus filhos como dois bebezinhos que ficam só nessa história, aí eu não consigo relaxar e acreditar que mesmo que eles quebrem a cara, mesmo que as coisas aconteçam, eles vão aprender. E a gente, quando adulto, a gente passa por várias experiências. Então é normal. Então o que acontece? Se na nossa sociedade existe uma convenção de dizer que a função de acolhimento é da mãe e tudo mais, e a gente tem que lembrar que na primeira infância, que a primeira infância a gente fala aqui é do 0 até os 5, 7 anos, a criança tem que primeiro se sentir acolhida, para depois que ela se sentir acolhida, ela ser direcionada para a vida. E se nessa sociedade que está estruturada dessa forma, enviesada, costuma se associar mais isso à mãe, aí as pessoas vão começar a dizer que a culpa é da mãe. E a verdade não é essa. A verdade é que eu tenho dentro de mim a função de acolhimento e direcionamento, assim como a Ágata tem dentro dela a função de acolhimento e direcionamento. Porque se não fosse assim, famílias monoparentais, ou seja, famílias que só tem uma mãe para cuidar, porque a maioria das vezes é assim, existem famílias monoparentais que o pai que é, mas é mais exceção. Não dava para fazer nada. E esses filhos crescem e vão para a vida. Por quê? Porque a mãe, muitas vezes, exerce a função de direcionamento e acolhimento. Uma mãe saudável, uma mãe que enxerga potencial nos filhos. A mãe que começa a não ver os filhos assim, começa a criar, você tem que ter cuidado com isso, você tem que fazer isso. É o que a Agatha colocou. E aí a pessoa começa a achar que ela não é capaz de caminhar para a vida. Exatamente. Aqui, a Ju no Instagram. Eu era muito medrosa, ainda bem que conheci vocês e o método de vocês. É muito bom. A Ju é um case de sucesso, inclusive. Para quem não sabe, ela está falando do método Camada Delta, nosso curso Manual da Vida Incrível, que é um curso que exatamente mostra toda essa construção de uma forma mais profunda, né, gente? Porque o que acontece de verdade? Se você, que está hoje aqui, se você tem questões de insegurança, se você tem questões de autoestima, se você tem medos, receios e fica toda hora se travando na vida, o que eu tenho para colocar para você é o seguinte, como a grande maioria das pessoas, esta função de acolhimento e direcionamento, ela ficou zoada. E ela ficou zoada da seguinte maneira, você não foi acolhida o suficiente dentro das suas necessidades para se sentir autossuficiente. E você tem receio de se direcionar, porque como é que funciona basicamente? A energia de acolhimento, de amor, ela te cria uma redoma de segurança em que você vai se desenvolver, vai se sentir amada, protegida, emocionalmente, fisicamente, você vai crescer e tudo mais. E depois vem a energia de direcionamento, quebra essa redoma, pega você pela mão e leva para a vida. Quando esse jogo não funciona, ou seja, quando você só é presa numa camada, você começa a ter problemas de achar que é autoestima. E o contrário também. A pessoa que não tem isso daqui suficiente, vê uma pessoa que quebra isso aqui e leva para a vida, começa de repente a ficar uma pessoa sem referencial, é a pessoa vida louca, é a pessoa que não tem nada. Então você começa a ter problemas na vida. E aí, mais uma vez, quando as pessoas olham pra gente e falam, então você está dizendo que a culpa é da mãe, né? Porque de 0 a 7 anos é a mãe. Não, a gente não está falando isso. O que a gente está falando? Primeiro que assim, a palavra culpa é uma... Enfim, a gente usa a questão da responsabilidade. Primeiro, que não tem nada a ver de como a mãe, da intenção real da mãe, mas sim de como a criança percebeu. Então veja, se eu acho que cuidar do filho do jeito certo é XYZ, não necessariamente isso é o melhor para a criança, mas é o melhor que eu consigo dar para ela, é o melhor de informação que eu tenho, é o melhor que eu tenho ali no momento. Então não é culpa, é responsabilidade. E responsabilidade é para quem? É para quem é adulto, tá? Vamos partir primeiro desse ponto. Segundo,
Se eu fico aqui cuidando muito, não deixo nada acontecer, protejo demais, cuido demais, dou tudo demais. Gente, todo excesso esconde uma falta. Essa frase é excelente. Todo excesso esconde uma falta. Então, se a criança percebe que ela tá toda hora numa redoma, você pensa que essa criança vai crescer se achando capaz? Não. Então, isso é culpa ou responsabilidade? Porque culpa é uma coisa muito pesada. A responsabilidade é, ok, errei ou não errei, eu posso fazer melhor. Então, vamos primeiro partir desse princípio. Então, não é como a mãe, não é sobre a intenção da mãe, porque, de verdade, gente, tirando algumas exceções, eu acredito de verdade, do fundo do meu coração, que a maioria das mães não tem a intenção de, sei lá, cagar o filho, né? Eu tenho a percepção de que a maioria das mães querem o melhor. Só que nem sempre a gente recebeu e consegue dar. Nem sempre o que a gente acha que é o melhor é de fato o melhor, tá? Então vamos começar por aí. Quer completar? Não, eu só queria colocar o seguinte, então que quando você não tem essa estrutura básica dentro de você, de ser trabalhada para ter o acolhimento e se sentir amado o suficiente, e nem de ser capaz de ser direcionada para a vida, você começa a ter aquelas questões que a Ada colocou, de uma autoestima, você olha para si e fala assim, ai, as pessoas não gostam de mim, ou então você olha para o espelho e fala, você não gosta do que você está vendo no espelho, ou você está sempre se medindo pela régua dos outros. Não é o que você quer, mas é o que você vai fazer para agradar os outros. Então você começa a não ser ao que a gente chama aqui da senhora da sua própria vida, dona da sua própria vida, mas você começa a viver uma vida refém da opinião, dos conselhos, das sugestões dos outros, mesmo quando isso te violenta, mesmo quando isso te desagrada, mesmo quando isso não é o que você quer. Porque você fica com medo. Se eu fizer o que eu quero, talvez as pessoas se afastem de mim. Então esse é o problema da questão do acolhimento. E o direcionamento com ele também não é assim, você não consegue pensar o que você quer da vida. Se fala para você o que você quer da vida, o que você não sei, Deus proverá, o destino vai se encarregar. Por quê? Porque você resolveu abrir mão da sua, porque você não foi trabalhada na capacidade de pensar para onde você vai, e você joga a sua vida na mão do acaso, do destino, e fica dizendo que a culpa é deles, quando na verdade a responsabilidade por você estar vivendo essa vida nesse momento, ela é sua. Por quê? Porque você chegou e pegou o controle, a direção da tua vida e falou assim, alguém assume, alguém que não seja eu. Aí você fica delegando para mãe, para amigo, fica jogando para o governo, para qualquer outra coisa, e não assume isso daí. E aí você começa a ter vários problemas na vida. De repente a pessoa vai crescer uma pessoa super exigente consigo, muito perfeccionista, uma pessoa, ou então que vive com medo de fazer qualquer coisa. Que se pune quando erra. Que se pune demais. E galera, vamos lembrar que a autoestima, ela não é só tipo, eu me sinto confortável com o que eu vejo no espelho. Eu tô me achando bonita, então minha autoestima tá boa. Não é sobre isso. Quando eu penso que eu só serei amada se eu estiver bonita o suficiente, você tá com problema de autoestima. Mesmo que você esteja se sentindo bonita. Quando eu acho que as pessoas só vão gostar de mim se eu ficar fazendo tudo por ela, quer uma água, pega aqui, não sei o que, quer... Isso é problema de autoestima. Se eu acho que se eu errar, todo mundo vai me odiar, isso é problema de autoestima. E de verdade, as pessoas que têm muito medo do julgamento do outro, na verdade, têm medo dos outros pensarem exatamente o que ela pensa dela mesma. E aí com isso as pessoas se afastam. E aí você coloca uma... Sabe, na minha época tinha brincadeira de subir a janelinha, assim, ó. Aí você sobe a janelinha e se protege, tá? Se protege. E aí o que acontece? Quando eu vou confessar um negócio pra vocês, tá? A grande maioria das pessoas, gente, a grande maioria das pessoas, elas vão vivendo a vida desse jeito. Elas acham que é normal se sentir insegura, normal ter crise de ansiedade, que é a vida, né? A vida é dura, né? A vida é dura, então eu ser inseguro assim, eu não me senti tão legal, é porque realmente eu não sou tão legal. As pessoas começam a normalizar aquilo que dói nelas. Então ela não se sente capaz, mas a vida é essa mesmo. Ela não acha que ela é suficiente
E é isso mesmo, eu tenho que ficar de cuia emocional pedindo amor dos outros. Ela não é capaz de tomar decisão, ela fala, eu sou assim mesmo, quando de verdade é o contrário. É só meu jeito. Um ser humano criado de maneira equilibrada, com a questão do acolhimento dentro de si, do direcionamento, ele é capaz de cuidar de si, de se acolher e de dar direção para a vida. Se você não consegue se sentir sozinha, satisfeita consigo mesmo, então você está com uma questão de autoestima. Se você não consegue tomar decisões para sua vida, decisões que eu falo nesse sentido amplo, tá? É decisão de termos o que eu quero de profissão, o que eu quero de qualidade de vida, o que eu quero de estudo, o que eu quero de patrimônio. Se você não consegue pensar isso daí, faltou outra energia. A maioria das pessoas vive assim. E vive naquilo que a gente chama aqui de modo sobrevivente. E é isso, gente. Vocês são sobreviventes. A grande maioria. O que é o sobrevivente? O sobrevivente é isso. Ele acha que a vida que ele está vivendo é essa, não tem a menor consciência de que pode sair dessa daí e vai dando os tropeções, vai tendo crise de pânico, tem depressão, tem ansiedade, tem um monte de zica e acha isso normal. Treta no relacionamento, ou treta com grana. Ela é traída, acha que é isso mesmo, que o problema é com ela. Ela não consegue ter um relacionamento e acha que a vida é essa mesmo. Acontece um monte de problema e ela acha que é isso. O modo sobrevivente coloca as pessoas nesse jeito. Olha aqui, bom dia, excelente explicação, muito bom. Sou advogada e vejo algum desses exemplos no escritório. Ah, com certeza. Bom dia, gente, bom dia. Oi. Oi. Olá, é a Alice. É verdade. O pai serve pra quê? Creio que vou sair em nome de Jesus. Amém. Descreveu minha pessoa sobrevivente. Olha só. O pai serve pra quê? Quer começar? Vou começar falando. Provavelmente essa pessoa não estava no início da live. Né? Porque exatamente quando a gente colocou que a gente está separando aqui o pai e mãe, porque de verdade a gente está falando de função. E a função é inerente às pessoas. E na sociedade patriarcal, eu tô lembrando porque tem gente que entrou no meio do caminho, eu tô falando... porque aqui no TikTok é mais rotativo, né? Se alguém quiser assistir a live desde o início, depois nós vamos deixar essa live salva no Instagram. Porque aqui no TikTok não tem como ficar. Então depois você vai lá no Instagram e aí assiste a live do início. Mas numa sociedade estabelecida de forma patriarcal, e não é a forma como todas as sociedades do mundo são assim, hoje em dia a grande maioria é patriarcal, você tem essa divisão dizendo que isso aqui é de mãe e mulher, isso aqui é de pai e homem. E, na verdade, você tem as duas funções dentro de si. Senão, um pai que era viúvo não conseguiria criar um filho. E uma mãe que era viúva, ou separada e tudo mais, também não conseguiria criar um filho, porque ela precisa das duas energias para criar um filho. Então, vamos tirar essa ideia de pai ou mãe. Tá? Normalmente vai se falar de pai quando é direcionamento, que é para levar para a vida e tudo mais. E mãe, só que a gente vê muitas vezes as pessoas ou não exercendo nenhum nem outro, ou exercendo as duas funções dentro de uma pessoa só. Quer completar? Eu ia falar uma coisa e esqueci. Não tem problema não. Então o que acontece? Quando você está no modo sobrevivente, você está dando as cabeçadas. Alguns de vocês, provavelmente, vou dizer, a grande maioria que clicou na live está na live até agora. Porque clicar e passar pela live e sair, na boa, com esse conteúdo que a gente está colocando para vocês, qualquer pessoa minimamente que está ligando Lé com CRE vai falar, deixa eu ver o que esses caras estão falando. Porque eles ficam falando uma coisa interessante. Agora a pessoa que está no modo sobrevivente fala, besteira, não sei o quê. Por quê? Porque ela está condicionada a pensar que sim, a vida ela é assim. Alguns de vocês que estão assistindo essa live até agora começam a falar, não, mas tem alguma coisa errada. Não é possível. Não é possível que a minha vida seja viver insegura. Não é possível que na minha vida eu tenha que viver com crises de ansiedade. Não é possível que na minha vida eu não fique satisfeita com nada que eu faço na vida, que eu tenho uma régua lá em cima, que eu estou sempre me cobrando, que eu estou sempre me achando insuficiente. Não é possível. Que toda pessoa que eu começo a andar, eu começo a me sentir inferior. Eu tô saindo com um cara, ele é muito melhor do que eu. Eu tenho uma amiga, ela é melhor que eu. Eu tenho não sei o quê. Não é possível que a vida se resuma a eu ficar me sentindo dessa forma. Aí, de tantas pessoas que passam normalmente na nossa live aqui, principalmente no TikTok, passa 3 mil pessoas. Dessas 3 mil que passam aqui, essas 80 pessoas que estão ativas nesse momento, estão nesse modo. Estão no modo que elas estão confusas. Eu sei que a minha vida tem alguma coisa que não está funcionando, eu sinto que tem como resolver essa história, mas eu ainda não sei o que fazer para acabar com esse problema de insegurança, acabar com a minha ansiedade, travar com essas coisas. Exatamente. E aí você fica aqui e fala, esses caras estão falando uma coisa que está fazendo sentido pra cacete aqui na minha cabeça.
Peraí que eu vou verdade. Eu sei disso, mas como mudar? Já vamos falar. Vamos falar. Não conheço vocês, conhecendo agora. Olha, muito bom, que bom. Obrigado. A função do pai é proteger e formar bons cidadãos seus filhos. A gente estava explicando exatamente isso, Paulo, porque às vezes até a percepção do que é um bom cidadão, do que é um mau cidadão, ela vem enviesada, tá? E isso também tem a ver com valores culturais. Sim. Então, vai depender às vezes de religião, da cultura, se você veio de outro país. Imagina, tem lugar que a mulher não pode nem tirar a burca. Tem lugar que a mulher anda sem burca. Então, assim, tem várias questões aí que daria pra falar aqui. Vários referenciais. Mas, dá essa função de direcionamento, de saber o que é da vida, de colocar o filho e fazer ele ser confiante em tomar decisões para a própria vida, também é função do pai. Tá? Bom, mais alguma o pai ausente perturba muito a mulher. Quer dizer... Seres humanos perturbam seres humanos. No nosso atendimento a gente vê sempre assim. Nos relacionamentos principalmente, a gente atua muito na área porque o peso cai sempre muito sobre a mulher. O peso cai Então o que acontece? As pessoas levam para os relacionamentos os seus traumas, as suas histórias de vidas enviesadas. E ao levar isso daí, o relacionamento ele cresce sobre bases tortas. A gente costuma dizer aqui que é o seguinte: em vez da pessoa ir inteira para um relacionamento e aí a soma dos dois cria um terceiro relacionamento, que é o relacionamento, elas vão pelas metades e jogam pro outro a responsabilidade do outro encher o potinho emocional. E geralmente o potinho emocional do outro, que o outro está buscando, é essa função de acolhimento. E aí, se você joga a responsabilidade do outro para te suprir efetivamente, você está tirando de você a capacidade de se sustentar. E aí você cria um jogo de dependência. Então quando essa pessoa se afasta, você sofre, você fica ruim, e se a pessoa vai embora, você fica louco. Aí você pega essa dor que você passou, e se tem uma separação, você joga. Você inconscientemente está dizendo: você era responsável pela minha vida, pela minha felicidade, você foi embora, agora eu estou com raiva. Isso é uma das explicações. Mas é o que acontece então. As pessoas que estão no modo confuso, que é a grande maioria das pessoas que passam e ficam aqui, por exemplo, estão ficando nessa live, elas começam a intuir: eu acho que tem como sair. E tem, gente. Já vou deixar vocês mais aliviados. Mas como sair? Tem como sair. É uma construção que você vai ter que fazer. No método Camada Delta, a gente fala de 4 camadas. Você passa por 4 estágios de consciência, até você atingir o último estágio e conseguir aí administrar esta vida e essa bagagem que veio para você, e você começa a não se prender pelo medo e pela culpa. Para isso, você tem que subir nas camadas. Do modo sobrevivente, que é a grande maioria das pessoas que passaram por essa live fizeram só assim, ouviram a gente, não me interessa. A grande maioria das pessoas aqui, poucas vão para o modo confuso. No modo confuso, vocês começam a intuir e chegam aqui. Aí, algumas pessoas vão para o modo consciente. Elas começam a olhar para a vida delas e falar assim: deixa eu entender o que aconteceu na minha vida. Deixa eu entender até que ponto essa história que o Kleber e a Agatha estão contando para mim, de eu não ter tido uma função de acolhimento lá atrás, de eu não ter tido uma função de direcionamento saudável, até que ponto isso afetou na primeira infância, moldou a minha mente e criou uma predisposição minha para reagir no mundo. Então, se eu estou sempre com medo no mundo, quer dizer que eu fui criado num ambiente onde eu não fui estimulado o suficiente a acreditar no meu potencial. Se eu tenho questões de pedir sempre conselho para os outros, quer dizer que eu não me vejo como uma pessoa que pode tomar decisões, porque eu fui estimulada desde pequena a levar sempre a culpa, tudo que eu fazia era errado, tudo que eu fazia eu sempre levava uma coça, levava um corretivo e tudo mais, e aí você abala a tua confiança. Então você começa a entender: peraí, essa vida que eu tenho hoje então, ela não veio do acaso não. Ela não veio do nada, não é que Deus está de marcação comigo, ou o capiroto lá embaixo está de marcação, não. Isso daqui é consequência de um monte de coisa que aconteceu na minha vida. Quer dizer então que tem um negócio que vocês chamam de ciclo de repetição infinita do trauma, que é quando vocês ficam replicando toda essa insegurança, porque você vê sempre aquela figura daquela pessoa que fez a função de acolhimento, dizendo que você não é capaz, que você não pode, então você tem medo de tomar decisão. Por isso que todo o problema que acontece pra mim parece que é tudo igual, tipo, eu sempre tenho problema com traição no relacionamento, é por isso que toda vez que eu entro em um emprego, o chefe é um babaca comigo. Só que o que acontece? Pro inconsciente não existe tempo.
tá? O tempo como a gente conhece, que agora são 11h32 e daqui 1 hora vai ser 12h32. Não! Pro inconsciente, tudo tá acontecendo aqui agora ao mesmo tempo. Então, toda vez que a gente repete um problema, mesmo que de forma inconsciente, o que é que tá acontecendo? O que tá por trás disso? É o nosso inconsciente dando uma segunda chance da gente olhar para aquele problema, entender que ele tá ali e assim a gente consegue ter a chance de resolvê-lo. Só que a maioria das vezes, o que acontece? A gente não resolve. Aí, por exemplo, acho que foi a Cris. Eu vou chamar de Cris que eu me sinto íntimo aqui na galera, entendeu? Ela falou assim, ainda bem que eu esqueci meus traumas. A gente pode esquecer no consciente, no ego, mas no inconsciente, ele tá lá. Por quê? Porque isso continua permeando. Então, às vezes, você passou por algum trauma, e aí você fala, eu já esqueci. Mas aí você não consegue um bom relacionamento. Não tô falando que é o seu caso, não. Tô dando só o exemplo, tá? Aproveitando o gancho, né? E todo relacionamento acontece o mesmo tipo de problema. Tem um trauma aqui pra ser visto. Toda vez que eu tô que eu arrumo um amigo, ele faz o mesmo tipo de trairagem comigo. Tem uma coisa aqui pra ser vista. Porque quando a gente só joga uma pá de coisas em cima desse trauma, é como se a gente estivesse empurrando... Sabe aqueles desenhos que o povo vai empurrando o lixo pra debaixo do tapete? Aí a gente acha que não tem ninguém vendo, mas não dá nem pra ver, dá nem pra perceber. Quando vê, tá só um montão assim no tapete. Por quê? Porque em vez de resolver e encarar... Porque, gente, eu vou te falar uma coisa, dói. Por isso que eu não julgo quem não encara. Então, quando a gente vai encarar esse problema, dói. Mas, se a gente não encara, ele vai continuar doendo de outra forma. Pode ficar doendo de pouquinho, até cagar a tua vida todinha de uma vez. Ou pode olhar e falar assim, arrancou o band-aid, jogou o metiolate e soprou logo e entendeu, e vamos embora e vamos caçar outros desafios na vida. Então, por exemplo, eu não confio em ninguém. Também é uma questão que precisa ser olhada. Porque não é porque, só pegando beijo, não é porque hoje você não confia em ninguém. Existe uma construção que aconteceu ao longo da tua vida e que começa lá na primeira infância, em que por diversos motivos você não se sentiu... Toda vez que você confiou em alguém, toda vez que você baixou a guarda e falou, agora eu vou tentar confiar, você se deu mal. E aí você cria uma verdade, não confie em ninguém porque as pessoas vão usar das suas fraquezas, das suas questões, você se expor para alguma coisa contra você. E aí você pode se sentir exposta, pode se sentir humilhada, pode se sentir agredida, pode se sentir um monte de coisa. Não é agora. E quando as pessoas colocam assim, eu não me lembro do que aconteceu, isso pra gente é mais sintomático ainda, pelo fato de que se você não tem essa consciência, você vai continuar dando tropeção na vida sem saber a causa. Então quando a gente está no método camada delta, no modo consciente, você começa a entender os ciclos que acontecem na sua vida, ciclos de repetição do trauma, aliás, ciclos de repetição infinita, que te prendem no funil do trauma, né? Você fica presa toda hora. Por exemplo, não confie em ninguém. Por quê? Porque quando eu confio em alguém, eu fui traído. Então, eu vou me recolher, não vou confiar. E você fica só assim. A verdade é que você tem que entender qual a dinâmica que aconteceu lá atrás que te trouxe aqui. Eu sou sempre inseguro, eu nunca consigo tomar uma decisão, porque talvez lá atrás você não era estimulada. Tudo que você ia fazer, sua mãe, não, você não sabe fazer as coisas direito, deixa eu fazer. Ou então você fazia as coisas, eu já te falei para não fazer assim. Ou então você ia pensar, mãe, será que eu faço tal coisa, tal coisa? Você fala, menina, você não sabe nem decidir as coisas básicas. Você é reforçado. Então você começa a entender como isso vai se repetindo, cristaliza e consolida nesse adulto que é você hoje em dia, que vive refém da insegurança, que vive com medo. Eu vou ler aqui uma pergunta, para não perder, porque às vezes vai chegando mais mensagens. Lá. Aqui, ó. Bom dia, o que fazer? Meu filho descobriu a traição e meu filho não quer falar com o pai. A culpa... Não veio tudo. Não veio tudo. Não sei se a culpa é minha, alguma coisa assim. O que acontece? Não, ele não sabe nem a idade do filho, até pra poder falar. Meu filho, porque... Eu só sei que essa pessoa mesmo continua assim, como tirar o meu filho desse trauma? Primeiro que assim, a gente não tira o nosso filho do trauma, a gente só... Aí, gente, é a hora que dói, principalmente pra quem tem filho, porque eu acho que é muito mais difícil um pai deixar de se preocupar com o filho do que um filho deixar de se preocupar com o pai. Então, vamos lá. A gente só consegue
cuidar da gente. Esse é o primeiro coisa, no sentido de eu cuido das minhas tretas internas. Quando eu cuido das minhas tretas internas, eu transmito isso de alguma forma pro meu filho, porque eu estarei de uma certa forma mais saudável para lidar com as coisas que forem acontecendo com ele ao longo da vida, ao longo do crescimento. Beleza. Ele descobriu a traição. Como que ele descobriu essa traição? Eu tava com essa pergunta na cabeça aqui agora. Foi você falando, ele pegou você falando, ou você chegou e contou pra ele, porque aí tem uma outra questão envolvida. O trauma, ele não vai sair. O trauma, ele tá ali. A questão é como ele vai conseguir lidar com esse trauma, tá? Não é o que aconteceu, é o que ele vai fazer com o que aconteceu com ele. E esse ponto é o primeiro pra gente conseguir entender, porque é difícil às vezes falar, poxa, não consigo tirar meu filho do trauma. Isso dói muito mais na mãe do que quando você tá falando, né, sobre esse tipo de coisa. Tipo, como assim eu não consigo cuidar? Então não tem nada a ver com tirar do trauma. Deixa eu aproveitar esse gancho e colocar o seguinte, gente, a nossa vida ela é uma consequência de traumas que acontece. A questão não é, a Agatha colocou muito bem aqui, a questão não é o trauma. Todos nós passamos por traumas. O trauma ele tem uma função assim, educativa, se a gente pensar nos nossos ancestrais. Ele era uma forma de te prevenir. Por exemplo, você estava lá vendo o fogo, aí você ia lá e punha a mão no fogo e se queimava. Opa! Aí você pegava um espinho e ia lá e espetava o dedo e disse, opa! Isso é um trauma. Só que a função do trauma lá atrás, nos nossos ancestrais, quando eles viviam na mata, ele era criar um mecanismo de defesa. Não vou pôr a mão no fogo para isso não acontecer. Não vou pôr minha mão no dedo. Então, o trauma em si não é o problema. Porque todos nós passamos por traumas. A questão é o que eu vou fazer com este trauma. Porque quando nós nos tornamos seres conscientes com essa capacidade, aí o trauma, que foi uma coisa que foi criada para nos proteger na natureza, começa a virar um monte de bloqueio na vida. Então, respondendo assim, você, se ele for uma criancinha e tudo mais, você tem que entender o seguinte: a sua reação a essa história vai determinar a forma como ele vai responder. Por quê? Porque ele, se ele for muito criança, vai ficar olhando para você para ver como é que você reage. Então você tem que prestar atenção por isso daí, porque senão ele vai, para querer ter seu amor e seu carinho, ele vai repetir um modelo. Entendeu? E quando ele é muito criança, ele não tem esse julgamento do que é trair e não quer trair. Ele só quer ser amado. Se ele é um adolescente, é a mesma coisa. Se ele é um adolescente, ele precisa entender qual é essa dinâmica. E se ele está precisando tomar um partido, eu não estou defendendo traição nem nada não, só estou dizendo o seguinte, preste atenção. Pelo contrário, tá, gente? Não, a gente não está falando isso, só que a gente tem que começar a entender o seguinte, ele vai ter que achar formas de lidar com isto. E é o que a gente fala no método Camada Delta, e quando a gente coloca é o seguinte, você entende o que você passou, você descobre os mecanismos que te prendem e você compreende como você pode mudar sua atitude na vida. Aí você está no modo consciente, você começa a exercitar para ir para o modo potente, que é o último modo, que é quando você começa a aplicar na tua vida. Como é que é isso? No modo consciente, você descobre, como a gente falou, o ciclo de repetição infinita, você descobre o funil do trauma, você descobre como você está presa nesse jogo, como é que isso está te travando, está te dando crise de ansiedade, está te deixando com baixa estima, está fazendo você ser uma pessoa insegura, está fazendo você sentir medo de contrariar os pais, fazendo você sentir culpada quando você faz alguma coisa que você acha que não está certo, que você vai ser julgada. Quando você entende isso daqui, você fala, o que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer para mudar a minha vida e ao mudar a minha vida, não ficar mais refém disso. E aí é quando você, no modo consciente, começa a entender, não, como é que eu posso fazer para não lidar com medo e culpa? A gente vai dar um spoiler até do curso aqui, porque isso aqui é fácil. Para você conseguir lidar com medo e com a culpa e caminhar para o que você quer, você tem que querer muito da vida. Você tem que desejar, não é ficar assim no piloto automático. Você tem que olhar para frente e olhar para a vida que você tem e falar assim, essa vida que eu quero é fantástica, a profissão que eu vou ter, o tanto de dinheiro que eu vou juntar, a casa que eu vou viver, as viagens que eu vou fazer, o que eu vou estudar e que eu quero de verdade, não é que os outros estão dizendo que eu tenho que fazer, é o que eu quero efetivamente de verdade da vida. Eu vou olhar lá, cara, só rapidinho com você, toca aí. Ai, gente, a gente tá fazendo um músculo que tá demorando hoje, a gente adora comer músculo no sábado ou no domingo. O que acontece, gente? A gente precisa sair desse modo sobrevivente e passar para ir para um modo consciente. Só que o modo consciente a gente fica muito na nossa cabeça.
Mas é importante esse movimento também. É quando eu tomo consciência de que tem alguma coisa de errado, o que tá errado, e depois que eu tomo consciência, aí eu consigo resolver. Eu me sinto instigada a realizar as ações necessárias, porque essas ações também exigem um determinado nível de força de vontade mesmo, sabe? Porque isso também dói. Exige um nível de você querer tanto aquilo que você vai fazer o que for preciso para alcançar o que você deseja. E, gente, não tô falando de, eu vou juntar 1 milhão para comprar uma casa, não. Eu tô falando sobre o quanto você tá disposto ou disposta a abrir mão ou a se esforçar para determinada coisa acontecer na sua vida. Porque muitas vezes a gente acha que quer uma coisa e não quer tanto assim. Às vezes a gente acha que quer resolver um problema, mas na verdade a gente precisa daquele problema na nossa vida. Parece estranho, mas é verdade. Então, quando a gente traz todo esse arcabouço de conhecimento, é para que a gente tome essa consciência. Quando a gente toma consciência, a gente consegue começar a separar o joio do trigo. Opa, isso aqui faz sentido para mim, e isso aqui eu consigo aplicar ainda hoje. Isso aqui, não sei, eu preciso entender, ficou uma pulguinha atrás da orelha, mas ainda não entendi. Ok, eu vou estudar mais um pouquinho, vou entender o que eu preciso fazer. Então, percebe? Quando a gente fala que quer muito uma coisa, mas não está disposta ou disposto a fazer o que for preciso para aquilo, às vezes é tipo assim, quero passar numa prova, mas não dou um dia na cadeira para estudar. Tu quer passar mesmo nessa prova? Eu queria tanto, sei lá, comer o churrasquinho da esquina. Mas você foi lá perguntar o preço, saber como é que era? Você desceu as escadas do teu prédio e foi lá? Não, então talvez você não queira tanto assim. Então começa a pensar no que você quer ou no que você não quer de verdade. Então o que você precisa para entender isso, o primeiro passo é tomar consciência, tá? Então como que a gente faz? A gente precisa entender como que a gente se posiciona na nossa família de origem. Tem um negócio que foi um cara muito legal, não sei se ele foi legal ou não, mas enfim, ele trouxe um conceito muito legal, que é o Karpman. Triângulo dramático de Karpman. O que é esse tal de triângulo dramático? O que tem a ver com as calças que você tá falando de família de origem, do nada você fala de triângulo dramático de um cara que se chama Karpman. Vamos lá. A gente, quando nasce num ambiente, né, tem ali os nossos pais, e às vezes você tem irmão ou não tem irmão, você acaba ocupando um lugar, você acaba ocupando um espaço nessa família. No triângulo dramático de Karpman, ele fala sobre 3 posições, que a gente também apelida o triângulo dramático de tríplice da treta, né? Porque você acaba ocupando uma das 3 posições quando tá no modo doentio e disfuncional. Acusador, salvador ou vítima. E cara, essas posições elas podem ir mudando de acordo com o que vai acontecendo ali, de acordo com a situação, de acordo com quem está envolvido, com quem não está envolvido. Mas o triângulo dramático envolve essas 3 coisas, tá? Então assim, salvador, vítima e acusador. Quem é o salvador? Isso é muito fácil. Nossa, vamos começar. O acusador é aquele, você não faz isso, você não faz aquilo, você não presta, a culpa de tudo dar errado na minha vida é sua. Geralmente o acusador acusa a vítima. A vítima é, nossa, tadinha de mim, eu faço tudo e a pessoa fica aqui brigando comigo, nada do que eu faço é certo. Eu tento de tudo e ninguém... as pessoas continuam falando mal de mim. E o salvador é o que vai lá na coitadinha e fala, não fica assim, eu vou lá brigar com o acusador. Olha, você não fala assim com fulano, não. Eu não sei se era só na minha família e na do Kleber que acontecia esse tipo de coisa. Mas que toda vez que a gente fala sobre esse tipo de relato, que a gente vê que tem essas disposições de N forma acontecendo, isso tem, tá? Então, esse triângulo dramático, ele te prende no funil do trauma.
E ele te coloca no ciclo de repetição infinito da tua treta. Aí eu vi uns comentários aqui, eu não me envolvo mais com ninguém, não confio mais em ninguém. Gente, aí é modo sobrevivente. Por que é modo sobrevivente? Porque se feriu tanto na vida e tá preso nisso daí que tá repetindo o ciclo, o funil do trauma. Tá preso nisso daí. Porque é óbvio que cada um vai ter... É óbvio que cada um tem que seguir a vida que deseja, mas você tem que entender o seguinte, nós, enquanto seres humanos, nós temos o potencial de crescermos e andarmos na vida para uma plena realização. O que é uma plena realização? Depende de cada pessoa. Por exemplo, tem pessoas que vão dizer o seguinte, eu vou me sentir realizada na vida se eu tiver, vamos dar um exemplo, sei lá, se eu conseguir juntar R$1 milhão até o final da vida, tiver um emprego que eu ganhe tantos R$1.000, conseguir uma casinha que custe, sei lá, vamos dar um exemplo, sei lá, por exemplo, R$200 mil, vou fazer uma viagem por mês ou uma viagem por ano e tudo mais. Gente, isso daí é muito pessoal, porque pode ser outra pessoa que vai falar assim, isso eu já tenho. Isso não é suficiente para mim. Então a plena realização é uma coisa muito vinculada ao que cada um de vocês quer da vida. Só que esta realização ela é aberta de possibilidades boas. E se você começa a se travar simplesmente porque a vida que você passou ela te ensinou isso, você está se interditando por um monte de coisa. Eu não estou dizendo que você tem que casar de novo, eu não estou dizendo que você tem que confiar nas pessoas, só que você tem que entender... O porquê você não confia mais. Ou porquê que você está presa nessa história. Isso. Porque isso é o que te faz caminhar para isso e sempre se envolver com pessoas que vão sempre reforçar essa história, vão sempre jogar você nisso daí. Por quê? Porque no final das contas, quando você entende o que está te motivando por trás, você vai se questionar. Isso que eu estou me motivando é o que eu realmente quero? Por exemplo, eu chego assim e falo, eu não quero me relacionar com ninguém porque homem é complicado, não sei o quê. E na verdade a pessoa quer ter um relacionamento. Ela busca sim ter um relacionamento. O que ela não quer é ser traída de novo. Ela não quer ser traída de novo. Ela não quer passar por aborrecimento. Ela quer ter confiança que ela está numa relação. Kleber, isso não existe. Deixa eu te falar uma coisa. Existe sim, tá? O que acontece é que se você não entender a configuração que você chegou até aqui, você não consegue desenhar um novo para frente. Então você tem que desenhar o que você quer da vida daqui para frente. O que você espera de um relacionamento? Aí no curso do Manual da Vida Incrível a gente ensina como você fazer a matriz do par certo, que a gente chama ainda lá no curso como lista do par certo para você. Como você vai definir que a próxima pessoa com quem você vai conversar, ela seja uma pessoa que você já vai fazer uma série de critérios e você vai saber se essa pessoa ela vai somar para você ou é melhor ela sumir da sua vida, entendeu? Então esses são critérios que você tem que ter. A gente tem que ter mais gestão pela própria vida, tem que saber o que quer. A gente resume isso aí dizendo o seguinte, você tem de ter projetos de vida, você tem que saber na prática o que você quer da vida. E quando eu falo para a vida, eu quero ser feliz, eu quero amor, eu quero saúde, eu quero a paz mundial. Eu quero a paz mundial. O que a gente fala é coisa concreta. A gente só caminha na vida olhando para onde a gente está caminhando, senão a gente vai para qualquer lugar. Então você tem que imaginar, se eu quero ter um relacionamento, mas eu tenho medo pelo que eu passei, o que eu posso fazer para não cair nessas tretas novamente? Se eu me imagino juntando R$1 milhão em 10 anos, o que eu vou fazer para juntar R$1 milhão? Se eu me imagino comprando uma casa na praia, no campo, ou uma casinha de sapê, tanto faz, mas você tem que ter claro. Quando as pessoas não têm claro o que elas querem da vida, elas se colocam em qualquer situação e vão quebrando a cara. E no curso Manual da Vida Incrível, por exemplo, quando a gente está nesse modo, na camada da consciência, a gente dá estas ferramentas para os nossos alunos. Isso. Comece a entender o que você quer da vida, comece a entender o que você espera de um par, entenda como você constrói um relacionamento saudável, o que é necessário para você ir inteira para uma relação, e aí quando você, gente, se você muda o seu óculos da vida, as pessoas tretadas começam a sair da sua vida e começam a aparecer novas pessoas. O problema é que enquanto você continuar com esse modo de ver a vida, vão aparecer os mesmos caras zoados na tua vida. Gente, veja, pode olhar, geralmente a gente não, a não ser que a gente ganhe na Mega Sena, a gente vai mudar de um dia pro outro. Geralmente isso não acontece. Eu acordei hoje, dia 21 de maio. Aliás, gente, dia 30 é meu aniversário. Quero meus para-choques aqui, hein? Hoje, dia 21 de maio, eu tô uma pessoa. Amanhã eu tô outra pessoa completamente diferente do que eu jamais fui. Muito difícil. Você pode estar com bom humor, mau humor, mas você continua sendo você. É porque aqui não chega muito. Então, o que acontece?
Por que um dia você se olha no espelho e se acha o máximo, aí você fala, nossa, logo hoje que eu estou me achando o máximo, tá todo mundo olhando diferente pra mim, tá todo mundo querendo ser meu amigo, apareceram umas pessoas bacanas no meio do caminho, eu comecei a me sentir até mais sortuda. Que engraçado, achei até dinheiro na rua. Cara, por que será que isso acontece? E por que no dia que você tá, repara, bad vibe, se sentindo feia, triste, não tem aquele xoxa, aquele meme xoxa, capenga, entendeu? Quando você tá se sentindo assim, você percebe que tudo também fica meio ruim. Não tô falando, gente, que, por exemplo, quem enfrenta um problema de depressão, por exemplo, é só ficar positivo, porque pra essa pessoa é muito mais complicado, né? Não é falta de Deus, não é falta de positividade. Mas, pra gente que tá aqui, que não tem esse problema, e eu já tive depressão, eu sei como é que é, perceba que às vezes é uma chavinha que muda, que é justamente o fato de eu estou me sentindo bem comigo mesma e parece que todo o mundo quer ficar mais perto de mim e outras pessoas que não são tão legais, elas acabam se afastando naturalmente. Isso acontece na nossa vida. Então veja, dentro do curso que o Kleber falou, do método camada delta, o que acontece? A gente passa por essas camadas da consciência e a gente tem umas ferramentas muito legais. Tem uma que é o GPS do Tá Certo. Então a gente vai colocando ali uma lista para você colocar o que você espera, o que você não espera, o que você abre mão, do que você não abre mão. E parece coisa de adolescente, de fazer lista do Tá Certo, mas não é. Você começa a ter muito mais clareza. Mas por que você começa a ter clareza disso? Porque antes a gente te dá outras ferramentas que são necessárias antes de você pensar em ter um par. Que é, por que aconteceu o que aconteceu comigo? De onde foi que eu vim? Como que eu cheguei ao fato de ou confiar demais ou confiar de menos? Ou ser sempre passada para trás, ou sempre passar por uma questão de traição? Por que eu ficar só reclamando e dizendo que minha mãe fez isso, que meu pai fez isso e tudo mais, não vai mudar a tua vida em nenhuma vírgula e você, de certa forma, se beneficia com esse jogo? Por que você tem que viver nessa história? Então, é só esse tipo de consciência que, por exemplo, o nosso curso o Manual da Vida Incrível, ele dá. É a capacidade de você, sim, adquirir a autonomia emocional. O que é autonomia emocional? É a capacidade que você tem de ter autoconfiança. Tá bom? Você olhar para o espelho e falar assim, cara, eu sou foda, entendeu? É você olhar para o espelho e falar assim, eu posso, eu me sinto capaz. É você ter autoestima, você falar, eu sou uma pessoa importante e eu mereço coisas da vida e eu vou correr atrás daquilo que eu quero. Então, isso é o que a gente dá as ferramentas para você chegar e falar, eu quero isso da vida, eu posso, eu consigo sair do outro lado, eu tenho todas as condições de... não é apagar o passado, não é esquecer o que aconteceu, mas de fazer um novo começo. É você, o que a gente fala é o seguinte, é entrar em paz, entrar em equilíbrio com tudo aquilo que aconteceu na sua vida e a partir de hoje construir um novo futuro. Construir a vida que você quer de verdade e que você tem medo hoje em dia de caminhar para ela, porque se você fizer o que você realmente quer, vamos conversar aqui no particular, nós dois aqui. Se você falar o que você quer, se você fizer o que você quer, se você for na direção que você deseja, você morre de medo. Você morre de medo do que a tua mãe vai falar de você. Você morre de medo do que seu pai vai falar, do que vão te julgar, do que vão dizer. E aí o que acontece é o seguinte, toda vez que você acorda de manhã, olha para o que você quer e fala não, você está dizendo não para a sua vida e dizendo sim para viver a vida dos outros. É isso que acontece. E quando você começa a entender que você pode viver a vida que você quer, que às vezes sua mãe vai discordar de você, às vezes seu pai vai discordar de você, às vezes você vai ter colegas e pessoas que não vão concordar, mas você quer porque você sabe que aquilo ali faz sentido e tem significado na tua vida, você vai falar, cara, posso contrariar a mãe, posso contrariar pai, posso desagradar um amigo, mas isso para mim é importante, eu quero. A maioria das pessoas trava nessa hora. E trava mesmo. E não vai. E a gente está dizendo que existe uma forma. E não é você se tornar arrogante, se tornar prepotente, dar uma banana para todo mundo, tocar o foda-se. Negativo. Nós não estamos falando isso. Nós só estamos falando que você vai ter a possibilidade, o potencial de assumir as rédeas da tua vida, a direção da tua vida, sair do piloto automático, que hoje em dia o que acontece é o seguinte,
Não é você que está dirigindo o carro da tua vida. Você entregou a direção e a chave para outra pessoa estar conduzindo e você está indo para um caminho que você não tem nem ideia de quando é que vai. Ou pior, às vezes você tem uma ideia e ele está tão longe daquilo que você queria da vida que você se sente agoniado e ansioso só de imaginar para onde é que você está indo. E aí vem a crise de pânico, vem a ansiedade, vem a depressão e você não sabe por quê. Então, o que a gente fala é, você tem como se tornar o que a gente chama de um adulto potente e capaz. Você entender o que você quer da vida, você descobrir o que você quer de verdade e, mesmo sentindo medo, mesmo sentindo culpa, você caminhar na direção daquilo que você quer. Então, quando a gente traz esse aspecto do triângulo lá, da tríplice da treta, né? Que eu acho esse nome muito mais legal do que triângulo dramático. Tríplice da treta. O que acontece? Quando você sai desse triângulo dramático, você começa a não ter mais um lugar ali. E o que o ser humano mais teme na vida, desde que ele é ser humano? Não pertencer. É por isso que você tem medo de sair da sua zona de merda, que o pessoal chama de zona de conforto, mas pra mim é uma zona de desconforto. Que é uma zona. E aí o que fala? Se contrariar pai e mãe, já começa no caminho errado. A Bíblia é bem clara sobre os pais. A Bíblia, ela é muito clara. Muito clara. Honre os seus pais. Como a gente honra a vida que os nossos pais nos deram? Como? Vivendo a nossa vida. E aí, muita gente acha que viver a nossa vida é dar banana pros pais. O não desagradar os pais. O não desagradar os pais. Só que se eu sou adulta e eu fui bem criada, eu não sou capaz de tomar decisões por conta própria? Se você recebeu a função, você não é você que está falando com a gente não, você, público em geral. Você recebeu, voltando para o início da live, quem não assistiu a live desde o início e tudo mais, ela vai ficar salva no Instagram, é só ir para lá. Se você não recebeu na tua infância a função de acolhimento e direcionamento de uma forma equilibrada e saudável, você vai ficar sempre olhando para trás e falando, papai, mamãe, eu estou fazendo certo? Posso? Se você recebeu isso dos seus pais ou das pessoas que exerceram a função parental, você vai caminhar com a vida com a segurança de você estar indo para a direção do que você quer. E aí, mesmo que você desagrade pai ou mãe, porque eles são de outra geração, eles têm outras visões e não necessariamente as coisas vão acontecer do mesmo jeito, mesmo que você desagrade, você sabe que você está fazendo aquilo que você julga que é melhor para você. Ah, vai quebrar a cara. Se quebrar a cara, você vai aprender. Como você, quando era criança, levou muito tombo antes de levantar nos dois pezinhos e começar a andar por conta própria. Isso faz parte do jogo da vida. E negar isso para os filhos, ou você como filho não se permitir isso, é você negar a própria vida. É você negar sua capacidade de viver. Se eu nego minha capacidade de viver, você não está honrando. Você não está honrando ninguém. Tô. Você está no papo furado de que honrar é fazer o que baixar a cabeça para baixo. E depois que dá tudo errado, vai falar com quem? A gente também explica que quando você vira adulto, você vira adulto. Da mesma forma que você não vai ficar querendo o tempo inteiro a opinião, porque aí também é ser criança. Tudo eu preciso da opinião do papai e da mamãe. Agora eu vou, beleza, vou viver a minha vida e tal. Quando é tudo errado, eu volto. Você também está no funil da treta. Você também está tretado. Você também está no modo infantil, no que o Kleber falou aqui, que é o modo sobrevivente. E eu sei que dói ouvir esse tipo de coisa. Eu sei que dói esse tipo de revelação, porque para mim também doeu, para o Kleber também doeu, para as nossas alunas também doeu. Inclusive tem uma aqui que é ex-testemunha de Jeová e ela fala, cara, muita coisa faz sentido agora. Então, cuidado pra gente não ficar sempre colocando a responsabilidade na Bíblia, a responsabilidade em Deus, a responsabilidade nos pais, porque a responsabilidade de verdade tem que ser nossa, da nossa própria vida. Entenda, a gente não é contra a igreja, a gente não é contra a família, pelo contrário. A questão é, se eu preciso desse aval, eu estou transferindo a função de acolhimento para Deus, para a igreja, para a Bíblia. Para os astros, para... Aí tem gente que vai para os astros, vai para signo, vai... E aí? A gente é que horas que a gente vai virar adulto e se responsabilizar pelas escolhas que a gente faz ou pelas escolhas que a gente não faz, que também já é uma escolha. E isso é um adulto potente e capaz. Entendeu? A gente é contra o quê? É contra você abrir mão da sua vida e ficar delegando, pegando a chavezinha e dizendo, não, isso aqui é fulano, cicrano ou beltrano que decidem. Entendeu? A vida é sua, tá? Para quem é religioso, cara, o Todo-Poderoso aí já te deu a vida.
que já é um bem muito valioso. Quem não é religioso também, você tem uma vida para viver. Essa vida é sua. Corra em direção à vida que você deseja, tá bom? Se você teve uma função de acolhimento e de direcionamento que te propiciam essa segurança, vá. Ah, não tive, Kleber e Agatha, o que eu faço? Então você tem que buscar formas de entender como se acolher e como se direcionar. Como você ter isso dentro de você, para você aí sim ter a segurança de olhar para frente do espelho e falar, eu estou tomando as melhores decisões para minha vida. Isso também é fé. Você olhar para frente do espelho e falar, eu sou foda. Você olhar para frente do espelho e falar, eu me amo. Se você só consegue fazer isso se você introjeta essas funções de acolhimento e direcionamento dentro de si. A grande maioria, 99% da população humana não vive assim e vive tretado e zoado. Quando você começa a se destacar nisso daí, aí as 1% dessas pessoas que estão ali, elas começam a aparecer na tua vida. E a vida muda de significado. Então você tem potencial sim de fazer isso e você só tem que acreditar que você é capaz. Não é só acreditar. Veja só, senão agora virou o segredo. Não. Você tem que acreditar que existe uma saída para isso. No nosso caso, e a gente tem exemplo dos nossos alunos, nossos alunos que passam por isso, nós temos o curso do método do Manual da Vida Incrível, que explica a jornada dentro das 4 camadas do método Camada Delta. E aí, cada 15 dias, o que a gente faz? Reúne algumas alunas e bate papo. Bate papo, porque às vezes a pessoa tem alguma dúvida, aconteceu uma coisa. Grupo, a gente faz essa troca, é muito legal. Eu achei uma pergunta aqui muito legal. É necessário investigar de onde surgiu a autossabotagem e lidar com isso? Sim. E assim, gente, Quando a gente fala sobre investigar, às vezes a pessoa acha assim, nossa, agora eu vou ter que lembrar tudo o que aconteceu, ipsis literis. Não é bem assim. Existem algumas maneiras de você entender, poxa, se eu tenho muita dificuldade de confiar, quando lá na minha infância, como é que você faz essa pesquisa, né? Tô falando mais ou menos aqui. Quando lá na minha infância, eu tinha muito medo de não confiar, ai, bota um pouco de energia aqui. Quando lá na minha infância, quando eu confiei em alguém, eu me dei mal. E aí você vai buscar a lembrança mais antiga que você tiver. Ali você já vai conseguir puxar a primeira linhazinha ali do novelo de lã, tá? E você vai tendo vários insights de tipo, nossa, então por isso que dessa vez aconteceu aquela coisa. Daquela vez aconteceu a mesma. Aí você vai começando a entender como que as coisas vão se repetindo na sua vida. Então é uma das maneiras, se você conseguir começar a pensar nisso daí. Tem um comentário aqui que eu queria pegar, que é o seguinte, a pessoa colocou aqui, viver em delta nem é saudável e tudo mais. Vou explicar de novo, a pessoa não entendeu, o método se chama camada delta, você não vive em delta não, entendeu? Porque delta deve estar confundindo com as camadas do sono, não tem nada a ver. O delta, por que ele é um delta? Porque você vai crescendo e lá em cima, na camada delta, a última camada, que é um delta, você está ciente do que você quer da vida, você já entendeu as tretas que você está passando, você já entendeu o que você quer da vida, você já entendeu... Você já tem o acesso ao inconsciente. Você já tem o acesso, você já consegue entender as dinâmicas que estão acontecendo, já sabe como não cair nelas e você aplica isso na vida. E quando você aplica isso na vida, as coisas começam a por coincidência, por acaso, por obra de qualquer coisa, a vida começa a andar. Aí você não entende. Delta é uma camada só. Então delta é só uma camada, é a última camada que você passa, você chega nessa camada delta, você tem alfa, beta, gama, e você chega na delta, e quando chega na camada delta, você está aplicando isso na sua vida, e a sua vida está fluindo. E a gente não fala isso de invencionice nem nada, não. Isso foi uma coisa que aconteceu na nossa vida. Quem conhece a nossa vida de longo tempo sabe o tanto que a gente era tretado antes, o tanto que a gente começou a mudar a partir do momento que a gente pegou um monte de conhecimento, a gente estudou pra caramba, nós somos terapeutas, ok? Então assim, e a gente começou a descobrir várias coisas, pesquisar e começou a aplicar na nossa própria vida. E a vida começou a deslanchar, o relacionamento melhorou absurdos, vida financeira, as coisas começaram a caminhar. Por quê? Porque a gente começou a aplicar isso que a gente está falando para vocês na nossa própria vida. Aí a gente chegou pro outro e falou assim, cara, isso tá bom, vamos levar para a clínica. Aí começamos a aplicar nos nossos clientes. Os clientes começaram a mudar de vida. Aí depois a gente chegou e falou, bom, nós já aplicamos na nossa vida, aplicamos na vida dos clientes, está funcionando para todo mundo, está na hora de a gente criar alguma coisa que ajude mais pessoas, que não dependa do 1 a 1 que a gente chama aqui, que é você entrar em contato com a gente, marcar, quem quiser, não tem problema nenhum, mas é ficar no 1 a 1 para poder fazer isso daí, e aí sim vocês começarem a ter acesso a todo esse conhecimento. Como eu entro nisso? Se você estiver falando do método Camada Delta, tem um link na bio.
aí vai abrir um site, aí vai ter o site lá, uma aula, tipo, explicando como é que funciona, né, quer e tudo mais. Aí você pode clicar lá. E se você ficar com alguma dúvida, tem os nossos contatos, e-mail, WhatsApp, enfim. Geralmente é Kleber e eu que respondemos, principalmente nos fins de semana. Então, entra lá e se ficar com alguma dúvida... Tanto no perfil aqui do TikTok, tem aqui, se for na nossa imagem lá tem um link para uma aula que a Agatha explica o método camada delta, como ele funciona de uma forma mais didática. Quem está aqui no Insta também, tá? Se você clicar lá na nossa bio, tem um botão, você assiste uma aula que vai explicar como é que funciona o método camada delta e como é que você faz essa jornada para poder atingir esse nível de autoconsciência e de autoestima. Ele zerou a vida em conseguir uma mulher dessas. É fã ou hater? Gente, eu vou te falar uma coisa. Na verdade, quem zerou a vida fui eu. Porque quando o Kleber me conheceu, eu tava um caco. Eu tava em depressão, tava 18 quilos acima do peso, né? Então eu que zerei a vida. Porque hoje em dia ele paga salão pra eu ficar gata e eu fico mesmo pra ele. E olha que eu me lindo. Meu Deus do céu! Gostosinho Nós somamos. É o que a gente sempre colocou. Quando você tá no modo zoado, vocês se juntam assim, um casal. Aí um fica lá, diz que me ama, diz que me quer, diz que eu sou não sei o que, fica suprindo, lambendo as feridas emocionais, dizendo tudo mais. Só que aí você, como você é menos, você fica com a cor emocional. Quando você atinge essa situação que a gente falou do método camada delta, o nível do modo potente, você começa a olhar para o lado e falar assim, eu sou foda, eu sou muito legal. E essa mulher que está do meu lado, ela é muito foda também. Por quê? Porque ela também aconteceu. Então é uma pessoa inteira somando com outra pessoa que faz um relacionamento acontecer. Aí o relacionamento, gente, ele dá um salto de qualidade, ele dá uma evolução, as coisas, um olha para o outro e fala assim, não, isso aqui eu já entendi que isso aqui não vai nem discutir, porque não vale a pena, porque isso aqui não é seu, nem é meu, isso aqui é história minha, eu vou resolver aqui, para onde nós vamos, o que nós queremos, a clareza do que nós queremos, porque eu tenho meus projetos individuais, a Agatha tem os projetos individuais, a gente tem projetos de casal, e aí o relacionamento faz assim, ó, porque aí o amálgama, o que cola o relacionamento, é outro nível, é outra história. Beleza? É isso. Eu acho que deu. Gente, a gente quer agradecer muito vocês por essa live. É uma live que veio falar exatamente da questão de culpa de mãe. A gente tinha uma linha aqui pra seguir. Pode ser que tenha ficado meio confuso, mas a gente prefere ir conversando aqui com vocês, tirando as dúvidas, a gente gosta. E aí, se você tiver com mais alguma dúvida, a gente está à disposição. Tem nossos canais no direct, aí no TikTok, não sei como é que chama. Tem a aula do método camada delta, quem quiser assistir. Fiquem à vontade, nós estamos sempre... Consuma. Quem está aqui no TikTok, vou fazer um convite para vocês. A gente tem mais 2 canais. A gente tem o Insta, e lá tem coisas que não saem aqui, porque até... As lives que a gente consegue deixar gravado aqui não fica, lá no Insta fica. Tem mais de 50 lives salvas lá, tá? A gente tem conteúdo e tudo mais. Nós temos um canal no YouTube também. Quer seguir a gente, se inscreve no canal. É tudo Manual da Vida Incrível, gente. Tudo é arroba Manual, a mesma fotinha Manual da Vida Incrível. Digita o Manual da Vida Incrível, apareceu essa foto, somos nós. Então, consuma nossos conteúdos. Tá com dúvida, quer saber mais? Nós estamos à disposição. É isso, então, gente. Um beijo, um queijo e até a próxima live.